Boa noite, meus queridos. Estamos mais uma vez de volta ao nosso Catecúmenos, falando um pouco sobre a identidade da Igreja Presbiteriana. Essa lição que eu falei que ia ser um pouco mais longa, sendo praticamente a última lição, mas vamos ter alguns momentos juntos nela. Hoje, mais precisamente, nós vamos ver um pouquinho, uma introdução dessa identidade presbiteriana sobre a Igreja como um todo, para nós entendermos depois a organização da Igreja Presbiteriana do Brasil, a qual nós pertencemos ou estamos nos preparando para pertencer como uma instituição também dada por Deus aqui na face da terra para viver os propósitos do Senhor de acordo com algumas regulamentações que também Deus nos deu para que nós pudéssemos viver como Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa identidade, quem nós somos, por que nós somos assim, e porque nós sentimos esse desejo de estar nessa denominação à luz das Escrituras Sagradas e também daquilo que o Espírito Santo também colocou nas nossas vidas, porque estar na igreja e ser a igreja sem realmente nos identificarmos com ela, nós não estamos na totalidade vivendo a igreja verdadeiramente. Por isso é bom conhecermos mais e bem mais aprofundado essa questão de ser igreja, principalmente aos que vão estar chegando no contexto, no quesito de membresia, para que depois não venham para frente dizer, mas eu não aprendi isso, não me ensinaram, então eu dei um voto impensado na presença de Deus, que isso não possa ser uma forma até desculpáveis na nossa vida para nós virmos a dizer que não queremos seguir de acordo com os ditames que regulamentam a Igreja Presbiteriana do Brasil, as suas normas, a sua forma de ser, por nós não querermos mais nos identificar com ela. Por isso é bom e é necessário nós conhecermos de fato, não é perder tempo, mas é ganhar tempo diante dos votos que nós proferimos a Deus de forma bem pensante, de forma bem salutar, de forma bem madura. Assim deve pautar então as nossas vidas. Mas vamos lá hoje, falando sobre igreja. O que é a igreja? A igreja é a união consensual, igualitária e fraternal de todos os eleitos salvos em Cristo Jesus. Todos aqueles que o Pai trouxe a Cristo, e Cristo recebeu e fez deles a sua igreja. Por quê? Porque a igreja pertence a Cristo, como nós já vimos isso, ele é o cabeça da igreja, ele é o pastor da igreja, e essa igreja que está ainda sobre a face da terra, de todos esses eleitos, salvos em Cristo Jesus, pela ação do convencimento do Espírito Santo na palavra de Deus, esses são eleitos que devem viver o que? De forma consensual, de forma igualitária e de forma fraternal. Quando esses quesitos começam a não pertencer à nossa forma de ser cristã, nós já estamos saindo desse contexto eclesia, estamos deixando de ser aquilo que Cristo pensou, aquilo que Cristo sonhou e aquilo que Cristo edificou como igreja. Essa igreja que nós precisamos ser, uma igreja que mostra unidade, mas essa unidade tem que ser dessa forma, de forma consensual, de forma igualitária e de forma fraternal, de todos, não é de alguns, não é de partes, não é de grupos, mas de todos os eleitos salvos em Cristo Jesus. E é claro, só os salvos em Cristo Jesus é que compreendem essa qualificação de ser igreja e procuram viver isso dioturnamente na sua vida, e fazer com que isso se torne realidade mesmo dentro da sua denominação. A igreja é isso.
E falando sobre essa igreja então, de quem ela é? Como eu já disse, ela é de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Aquele que morreu, deu a sua vida em favor dessa igreja, né? Aquele que é o cabeça da igreja. Né? Não há outro cabeça na igreja. Pastor não é cabeça na igreja, o pastor ministro da palavra. Né? Presbítero não é o cabeça da igreja. Outras lideranças, né, bispo no sentido das igrejas episcopais, não é o cabeça da igreja. Né? O cabeça da igreja é Cristo. Né? E sobre essa igreja que tem Cristo como cabeça, né, ele tem autoridade também absoluta. Né? De onde vem a autoridade de Cristo na igreja? Vem dos seus mandamentos deixado para a vida dessa igreja, ou seja, tudo aquilo que ele deixou, tudo aquilo que ele colocou para a vida dessa igreja, se torna autoridade absoluta. Né? Lembramos aí os mandamentos morais como exemplo, né, que é o decálogo que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Jesus Cristo ele resumiu em 2, amar a Deus sobre todas as coisas, né, e ao seu próximo como a si mesmo, e depois esse ao teu próximo como a ti mesmo, né, entendendo sobre si, que ele trouxe sobre si a realidade do que ele iria fazer por essa igreja lá na cruz, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou o quê? Amem o teu próximo como eu amei vocês. Se nós vivermos só esse exemplo, esse mandamento de Cristo, ele está tendo autoridade absoluta sobre a nossa vida. Se nós já deixamos de viver esse, que é um dos exemplos, porque ele falou que se nós o amarmos, nós guardaremos os seus mandamentos. Né? Ele não está falando de um específico, mas ele está falando de tudo aquilo que ele deixou para nós aqui na face da terra. Se nós deixarmos de vivê-lo, né, os seus mandamentos, nós estamos dizendo que ele não tem autoridade sobre nós de forma absoluta. Logo, também nós não somos essa igreja que reconhece ele como cabeça. Né? Por isso que os seus membros, os membros dessa igreja, também, que são os eleitos, são propriedade dele, propriedade peculiar dele, dado por Deus, o Pai, né? Segundo diz João capítulo 17, verso 2, verso 6 e verso 9, e João capítulo 10, verso 14. Né? Todo aquele que o meu Pai me dá, né, eu não lançarei fora, né? E ele virá a mim, ele ouvirá a minha voz, porque eu sou o bom pastor, Jesus diz, né? Jesus vem falar sobre essa questão, né, de ser propriedade absoluta dele também, né? Ou seja, não há membro que vive como se fosse propriedade de um pastor específico ou de uma autoridade eclesiástica específica. Se for assim, já deixou de ser membro do corpo de Cristo, porque Cristo sim que é a propriedade, que é o nosso proprietário, porque a igreja é dele. Né? Como nosso proprietário, ele coloca também as suas normas para nós vivermos, e nós precisamos viver de acordo com as normas dele também. Né? Por isso, de quem é essa igreja? Essa igreja que não é a Igreja Presbiteriana do Brasil simplesmente, mas a igreja sobre a face da terra. Essa igreja é de Cristo, né, que tem ele como cabeça dessa igreja e tem ele como autoridade absoluta. Não é o que eu penso ou o que eu acho, mas é o que a palavra de Deus diz como autoridade absoluta na minha vida, porque essa palavra é de Cristo. Quer conhecer Cristo? Conheça as Escrituras Sagradas, porque elas testificam dele. Quem disse isso? O próprio Cristo para as nossas vidas. Logo, se nós queremos viver partes das Escrituras Sagradas, deixamos de ser a Igreja de Cristo. Se nós quisermos viver os belos versos das Escrituras Sagradas, que nós às vezes temos essa mania, né, de marcar só alguns textos gostosos, que nos faz bem, que nos identifica, e outros nós passamos por cima, deixamos de ser a igreja de Cristo, porque ele não está sendo absoluto na nossa vida, porque a sua palavra não está sendo absoluta na nossa vida. Então precisamos também entender dessa forma. Tá? Mas vamos lá.
onde está e a quem se constitui essa igreja? Essa igreja está no mundo. É a oração de Jesus. Não os tireis do mundo, mas os livrai do mal. Essa igreja está no mundo, mas ela não é mundana. Ela não vive como o mundo. Precisamos também entender isso, que há membros que quando fala a igreja está no mundo, então eu tenho que viver de acordo com algumas regras estabelecidas no mundo. Não, a igreja está no mundo, mas ela não pertence ao mundo. Ela é luz diante das trevas. Não há como você ser igreja onde tem trevas e você vivendo também uma pequena faísca de luz. Você deixou de ser igreja também. A igreja está no mundo. Essa igreja é santa? Na sua totalidade? Não, ela é constituída de pecadores regenerados. Nós somos pecadores porque não quer dizer aí que nós devemos continuar pecando, porque nós somos pecadores, agora a desculpa também pode ser essa, Já que eu sou pecador, não tem problema eu experimentar o pecado. Tem sim, você foi liberto do pecado. Jesus anulou lá na cruz todo o pecado que estava sobre si. A partir desse momento que você se tornou eleito de Deus. Agora, você pode cair, você pode fracassar? Pode, porque se você não vigiar, o inimigo que está ao seu derredor, ele vai estar lançando armadilhas para que você caia. Por quê? Porque você é um regenerado sim, mas você ainda tem o quê? A carne pecaminosa sobre sua vida nesse sentido. As obras da carne vão estar sempre lutando contra o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, nós entendemos isso. Nós somos o que mais? Nós somos seres humanos frágeis como os demais. Nós não somos aí, nesse sentido, diferentes. A nossa diferença está na regeneração, a nossa diferença está nas atitudes internas da nossa vida, a nossa diferença está em sermos o templo do Espírito Santo e deixar que Ele nos domine, que Ele seja sobre nós o último fruto do Espírito, que é o domínio próprio, que Ele venha dominar as nossas ações, as nossas vidas, venha nos refazer a cada dia, diante do velho homem que a cada dia quer se fazer aparecer novamente em nós. Essa luta contra a carne nós vamos ter até o último dia, mas nós somos o quê? Regenerados, embora frágeis, mas o poder do Espírito Santo opera em nós, se nós nos enchermos do Espírito Santo. E o que é encher do Espírito? É deixar ele controlar a nossa vida. Por isso, o autocontrole, o último fruto do Espírito, é ele que precisa nos controlar. Então nós precisamos entender isso. Isso é a diferença de nós com os demais. Em outro aspecto, humanamente falando, nós somos frágeis como os demais também. Mas essa igreja o quê? Embora esteja no mundo, ela não é do mundo e nem pertence ao mundo. Não é porque eu sou frágil igual aos demais que eu tenho que ser igual aos demais. Não. Eu tenho que viver uma diferença na minha vida. Por quê? Porque a igreja, ela está no mundo sim, mas ela não vive aquilo que é mal, aquilo que é objeto de distanciamento de Deus. Ao contrário, ela é luz nas trevas, ela é sal, que dá o bom tempero na vida das pessoas. Ela é o bom perfume de Cristo, diante de uma geração perversa. Essa deve ser a igreja de Cristo. E a sua dimensão e essência, então, são o quê? São espiritual, e eterna. Essa é a igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra. O que mais é essa igreja para nós compreendermos a igreja presbiteriana, se ela está também inserida nesse contexto de igreja? Para nós olharmos, observarmos, nós como família presbiteriana estamos vivendo assim, então essa igreja presbiteriana que sou eu, que é você, então é essa igreja que está firmada em Cristo, que é a rocha.
Agora de repente essa igreja presbiteriana está vivendo de forma diferente, está flertando com o mundo, está querendo viver o quê? Nos mesmos moldes do mundo, nos mesmos costumes do mundo. Eu vou lamentar e dizer que essa igreja deixou de ser uma igreja que segue a Cristo. Por isso que a igreja presbiteriana tem as suas normas para que essas coisas não adentrem dentro do seu contexto eclesiástico. Pode adentrar dentro de atitude de pessoas, né, que não querem ser igreja de Cristo e vão fazer o que? Macular a igreja de Cristo e também vão estar mostrando uma igreja presbiteriana que não é a igreja que nós temos como instituição firmados na palavra de Deus. Essa comunidade então é sus genere também. O que quer dizer isso? Em virtude da sua natureza, a igreja não se confunde com nenhuma sociedade ou grupos étnicos. A igreja, ela é específica na face da terra, ela não se confunde com nenhuma outra sociedade. Não há como ser uma igreja politicamente correta com as demais vertentes sociais sobre a face da terra. Não, ela não se confunde. Em algumas formas de ser dessa igreja, ela é uma igreja, às vezes até intolerável diante de algumas situações, que a sociedade traz como forma de vida. A igreja presbiteriana, ela não vai viver dessa forma. E ela também não está restrito a um grupo ético também. Ela tem sim a sua ética, ela tem a sua forma moral de ser, ela tem o quê? A sua verdade sobre si. E os seus membros vão viver dessa forma. Ela é uma comunidade sui generis nesse sentido. O que mais essa igreja, como essa comunidade é? Ela é uma comunidade na sua corporalidade, na sua organicidade, na sua fraternidade, na sua unicidade e na sua consensualidade. Dessa forma, todos nascem, se estruturam e se perpetuam na regeneração em Cristo. Não há como ser regenerado em Cristo vivendo um corpo diferente de Cristo. Não há como ser regenerado em Cristo querendo ser um organismo diferente de Cristo. Não há como ser regenerado em Cristo e viver outros tipos de fraternidade. Não há como ser regenerado em Cristo e não viver uma união dentro do corpo de Cristo. Essa igreja precisa ser assim, porque Cristo é o seu centro, ela é cristocêntrica, como nós vimos semana passada. E o Criador, também da comunhão de todos os santos. Não adianta falar, agora eu sou santo, por quê? Porque eu ergui minha mão, entreguei minha vida a Cristo, como se isso bastasse. A comunhão dos santos mostra o quê? Mostra Cristo como centro em todas as ações da minha vida. Se Cristo assim o é, eu estou dentro de uma comunhão dos santos. E dentro dessa comunhão eu estou junto num só corpo, eu faço parte desse organismo, eu sou um membro desse corpo, eu vivo a fraternidade entre os irmãos, e vivo o quê? Uma unidade e consensualidade. Essa consensualidade que nasce das escrituras sagradas, que nos faz o quê? A sermos um só corpo sobre a face da terra. Ainda como essa comunidade sui generis, na igreja as distinções etárias, a vida dessa igreja de forma etária, a questão étnica, a questão cultural, econômica, e sociais, por mais que a palavra raciais entre aí, mas a palavra racial é étnica mesmo, uma palavra só, porque raça só existe uma confusão que nós temos aí na sociedade moderna ainda, que acha que há várias raças. Há etnias, porque a raça, se nós cristãos entendemos que todos nós viemos de um casal, o qual nós conhecemos a história lá no Éden, de Adão e Eva, e a partir desse casal, toda
a vida humana sobre a face da terra se fez, então há uma só raça sobre a face da terra, que é a raça humana. Nós somos socialmente também, né? Inexistem ou são anuladas pela fraternidade ágape, né? Na igreja, então, as distinções étnicas, as distinções etárias, étnicas, culturais, econômicas e sociais inexistem ou são anuladas pela fraternidade ágape. O que quer dizer isso? Aquilo que Cristo falou com relação ao segundo mandamento. Amei uns aos outros como eu vos amei. O nosso amor tem que ser um amor ágape. Logo, a nossa igreja, a igreja de Cristo, ela precisa respirar e viver esse amor ágape que está acima da faixa etária, que está acima das etnias, que está acima de questões culturais, econômicas e sociais. Por quê? Nós somos um só corpo em Cristo Jesus e membros uns dos outros sem distinção. Igreja de Cristo não faz acepção de pessoas. Isso é algo que precisamos entender, algo que está sendo muito mal compreendido nessa época de pandemia, lamentavelmente. Isso mostra não ter base bíblica para nós quando nós queremos ser excludentes, excluir pessoas por algumas questões relativas a, sim, né, a uma questão de saúde social que nós estamos vivendo por causa da pandemia, mas nós, igreja, assim mesmo temos que nos mostrar diferente, né? Não há como alguns só serem privilegiados e outros ficarem excludentes. Por isso que a igreja presbiteriana também se esforça em quê? Em ter um culto coletivo, mesmo que alguns estejam no templo e outros nos seus lares, levando também esse mesmo assunto, esse mesmo templo, esse mesmo culto para as suas vidas, porque não há excludentes para viver uma vida como igreja. Nós vivemos o que? Justamente essa forma ágape de vida e precisamos vivê-lo na nossa intensidade. O que mais nós vemos nessa igreja? Sua missão. Qual é a missão da igreja de Jesus Cristo? A missão da igreja de Jesus Cristo é ser serva. Essa é a missão da igreja. Serva de quem? Serva de Cristo Jesus. Meus queridos, é uma coisa que precisamos também entender nesse sentido para as nossas vidas. Por quê? Porque nós somos servos e servas de Cristo Jesus na nossa missão. Não há esse negócio de que tal pessoa faz isso porque ela tem afinidade com certas lideranças da igreja e ela faz porque a liderança assim o chamou, né? Isso é lamentável também no conceito presbiteriano. Por quê? Porque não existe isso. Todos nós servimos juntos, nós somos servos de Cristo Jesus. A nossa missão é uma missão que está na vida de todos, né, de forma presente. A igreja é a serva de Cristo, né? A igreja dessa forma vive Cristo Jesus na sua inteireza. É assim que vive essa igreja, né? Como serva de Cristo, né? Essa igreja ela tem um culto permanente, um culto exclusivo à Trindade Santa, né? Por quê? Porque ser serva de Jesus Cristo é justamente isso, prestar um culto a Ele, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, e não prestar um culto à nossa própria vontade, né? A vontade humana. Não é dessa forma que nós nos tornamos servos e servas de Cristo Jesus também, né? Nós precisamos entender dessa forma, né? Porque todo o nosso proceder, se não for para servir a Cristo, se não for para viver a Cristo, se não for para ser louvor a Cristo, nós deixamos de ser igreja. Nós vamos nos tornar meramente formais religiosos.
A igreja presbiteriana não quer membros formais religiosos. A igreja presbiteriana quer servos de Cristo, né, que cultuem a Ele, né, de forma plena, pelo amor intenso que confraterniza seus membros. Aonde começa o culto? O culto começa na forma que nós somos uns com os outros, porque o culto não está presente meramente num serviço religioso dominical. Pelo amor interno que essa igreja tem, é interna, está dentro dela, está enraizado nela, né? Que faz o quê? A confraternização de seus membros. O que mais nós temos? Pela fidelidade que essa igreja tem nas escrituras sagradas. Ela vive o quê? Vive os seus mandamentos. Ela não questiona os seus mandamentos e não vive parcela dos seus mandamentos. Ela vive os seus mandamentos. E ela não esquece também os seus mandamentos. Ela aprendeu e ela pratica. Essa igreja. Essa igreja também vive pela igualdade de seus componentes. Não há maior e menor na igreja de Cristo, todos somos iguais. Há funções diferentes, sim, mas as funções diferentes são cobradas também diante de Deus. A quem muito é dado, muito é cobrado. E essa é a expressão da palavra de Deus para as nossas vidas. Mas há igualdade nos seus componentes, todos nós somos membros da igreja de Cristo. Também pela missão evangelizadora entre todos os povos, porque nós não pensamos só dentro de nós mesmos, nós olhamos para o outro, nós queremos que a palavra de Deus seja levada porque nós vivemos o indo de Jesus Cristo. E pelo testemunho cristão que nós damos, que é o que mais mostra a nossa pregação. A Igreja Presbiteriana do Brasil dá bom testemunho, ela mostra Cristo. Ela dá mau testemunho, ela mostra religiosidade. Assim nós precisamos entender nós como igreja. E por fim, qual é o destino dessa igreja? O seu destino é a Jerusalém Celeste. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, diz a palavra de Deus em Hebreus. O destino nosso como igreja não é meramente agora, ou aqui agora, ou deixar um legado somente para a próxima geração que há de vir, se Deus assim o permitir, mas é nós fitarmos os nossos olhos todos os dias como igreja, e termos como alvo a Jerusalém Celeste. Tudo que nós fizermos aqui na terra, tudo que nós praticarmos aqui na terra como igreja, tem que ter essa lógica. Nós temos que ter o alvo. O nosso destino é estar com Deus. O nosso destino é eterno, é a Jerusalém Celeste. Então nós não vamos fazer meramente algo para o aqui e agora ser lembrado na próxima geração, mas para nós vivermos a eternidade com Cristo. Essa é a igreja, uma igreja que é peregrina, uma igreja que é forasteira nesse mundo, onde os seus membros são transeuntes, caminham sobre a face da terra, guiados por Jesus Cristo, porque é o único que pode nos guiar. Para quê? Para que nós estejamos marchando para a pátria celestial. A igreja ainda é o povo de Cristo no pleno êxodo. Nós estamos vivendo dessa forma o pleno êxodo. O êxodo de que forma o Pai nos aguarda à porta da nossa verdadeira e definitiva morada. Nós um dia estaremos na Canaã celestial. A esperança da chegada a esse dia é que deve nos animar, é que deve nos fortalecer na dura jornada que nós vivemos sobre a face da terra, porque é dessa forma que nós caminhamos como igreja. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja presbiteriana, ela se esmera em viver dessa forma. Se você, meu querido irmão, minha querida irmã, se você, meu amigo que ouve e está inserido nessa igreja presbiteriana do Brasil, essas qualificações, essa forma de entender a igreja precisa estar inerente na sua vida, precisa ser prática diária na sua vida, porque a igreja presbiteriana, ela também busca estar vivendo dessa forma. Se nós estivermos vivendo contrário a isso, nós estamos dando mau testemunho como igreja. Não podemos viver dessa forma. Então espero que tenham entendido,
Por isso que semana que vem, né, nós vamos falar um pouco agora sobre a forma de ser da Igreja Presbiteriana do Brasil, a sua organização. A Igreja Presbiteriana do Brasil, que é tudo isso que nós já vimos, mas vamos ver os seus ministérios também de forma local. O primeiro ministério que nós vamos ver semana que vem vai ser o ministério pastoral. Né? Para quê? Para que nós venhamos aceitar a IPB como membros da mesma. Para eu ser Igreja Presbiteriana do Brasil, eu preciso conhecer a forma de ser da minha igreja, né, e dizer eu quero viver dessa forma. Eu me enquadro nela e eu vou viver dessa forma. Eu não quero estar ali simplesmente por estar ou por uma questão um pouco social. Eu quero estar ali por fidelidade ao meu Deus e por entender que Cristo Jesus me colocou nesse corpo, nesse grupo, né, que se chama Igreja Presbiteriana do Brasil, para ali eu ser a igreja que Ele sonhou que eu deveria ser. Então é dessa forma que nós, semana que vem, vamos conhecer a estrutura da nossa igreja, para nós depois não falarmos, né, futuramente, quem sabe se Cristo não voltar breve, embora breve Cristo retornará, mas se Ele não retornar tão breve para nós, né, dentro do nosso contexto de tempo cronológico, nós vamos entender o que? Lá na frente vamos dizer, nossa, essa igreja é a igreja que de fato eu dei o meu aval quando eu falei que eu entendia tudo que ela era e eu amo ela da mesma forma até hoje, vivo ela da mesma forma até hoje, porque ela é bíblica e porque eu estou inserido nela, né, entendendo a sua forma de ser. Assim devemos pautar a nossa vida. Que Deus nos abençoe, meus queridos, e que semana que vem a gente comece a entender então esse quesito da Igreja Presbiteriana do Brasil no sentido local, né? Começando aí pelo Ministério Pastoral, que é algo muito talvez mal entendido em alguns segmentos de membresias da nossa igreja, né? Entender ali o ministério pastoral na sua essência, à luz da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, que está firmada na Palavra de Deus. Então é assim que nós vamos partir a semana que vem, compreendendo o que nós somos de forma mais peculiar, né? Mais dentro de nós mesmos como igreja institucional também. Que Deus assim te abençoe e te guarde, né, e que possamos continuar aprendendo da palavra do Senhor. Amanhã, quinta-feira, nosso estudo bíblico, sexta-feira, momento de devocional, sábado, a nossa escola bíblica e domingo, continuando adorando a Deus, né, em espírito e em verdade. Né. E volto a dizer, né, continuemos vivendo essa fase que nós estamos passando de forma prudente, né, e dando bom testemunho de Cristo Jesus em todas as nossas ações, diante dos ditames da sociedade, né, para esse momento também, né, e não desmerecendo todo esse momento que o Senhor está nos dando também de oportunidade de vivermos a sua igreja e sermos fiéis diante dos nossos votos dados a Deus. Um forte abraço deste irmão em Cristo e prosseguimos semana que vem.